Fala galera, diz pra mim qual é a treta. Qual era a cosmovisão dos povos antigos dos tempos bíblicos? No que pensavam os babilônios, os persas, os egípcios? Essa e outras questões você vai ver nessa treta de hoje. Os povos antigos tinham uma cosmovisão própria, muito distinta da cosmovisão que tinha o povo de Israel. Os povos antigos tinham uma cosmovisão político-mágica da estrutura da realidade. O que significa uma cosmovisão político-mágica? Os povos da antiguidade entendiam que o Estado estava interrelacionado a poderes mágicos. Você vê, por exemplo, na narrativa bíblica, o caso do Egito, onde o povo hebreu foi levado cativo e permaneceu na escravidão durante muito tempo. O povo egípcio entendia que a figura do faraó continha toda a harmonia do Império Egípcio. Então, quando ocorreram as 10 pragas, essas 10 pragas atingiram outros deuses, claro. O egípcio tinha muitos deuses, mas sobretudo a divindade do faraó. Então, o faraó era entendido como responsável por toda a harmonia do Estado egípcio. E a magia e o Estado estavam intrinsecamente ligados. O que é magia? Nós vemos hoje Harry Potter e tantas obras que falam sobre magia. A magia nada mais é do que um controle da realidade pelo ser humano. O ser humano, através de artifícios, de feitiçaria, ele controla a realidade para os seus próprios interesses. Isso é a magia. Os antigos entendiam que o poder político estava fundamentado na magia. Um conceito que o livro de Apocalipse evoca, e também a narrativa de Gênesis, é o da árvore da vida. A árvore da vida era um princípio muito familiar aos povos antigos. A árvore da vida estava ligada ao poder doador da vida do rei. O Estado era sintetizado na figura do rei. Então, o rei era também um sacerdote. Na Babilônia, o rei não era simplesmente um rei e havia um sacerdote. Não, o rei era um sacerdote. E era o maior dos sacerdotes. Então, ele tinha uma função mediadora. Em imagens antigas, o rei é visto perto de uma árvore. E essa árvore é a árvore da vida, o poder doador da vida. Então, os antigos entendiam que o poder doador da vida vinha do Estado, vinha do rei e dos deuses que estavam ligados ao rei. Uma coisa interessante é que os deuses eram entendidos pelos antigos de uma forma imanente. Os deuses e os homens estavam no mesmo plano. Então, na cultura suméria, quando um deus ascendia ao poder, um homem que era representante daquele deus ascendia ao poder simultaneamente. Então deuses e homens estavam num mesmo plano. Qual que é a diferença disso para o povo de Deus, o povo eleito, o povo de Israel? O povo de Israel não entendia a coisa dessa forma. Não tinha uma cosmovisão imanentista. O povo de Deus entendia que existia uma ordem transcendente, além do mundo que nós vemos, do mundo que nós percebemos. O povo hebreu entendia que Deus estava num plano superior. Então Deus não se misturava com a sua criação. O mundo não está cheio de deuses, mas Deus está no céu e nós estamos na terra. E o Deus que está no céu foi o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nelas há. Então, o que acontece? Existe uma diferença grandiosa entre a cosmovisão do povo hebreu e dos demais povos antigos. Por tal motivo, o judaísmo proporcionou uma desmistificação do mundo. Max Weber, o grande sociólogo, aponta que o judaísmo fez com que o mundo fosse desmistificado. Você não vê Deus em todo lugar, você não vê magia em todo lugar. Em determinadas culturas, você entra na floresta e você acha que você está num lugar cheio de deuses, cheio de divindades. O povo hebreu não pensava assim. O povo hebreu entendia a existência de outros deuses, mas ele entendia que o Deus que eles cultuavam era o Deus criador dos céus e da terra, que estava acima de todos os outros deuses. Então, é uma ordem transcendente acima da ordem imanente. Esse era o entendimento do povo hebreu. Com a vinda de Cristo, esse Deus transcendente que está numa ordem superior, ele se revela na pessoa de Cristo. Então Deus antes estava numa ordem superior
e agora ele se manifesta. Emanuel, Deus conosco. Então, os hebreus na Aliança Antiga, eles tinham a sombra. Nós hoje vemos a realidade como ela é. Tudo na lei apontava para Cristo, todo aquele simbolismo apontava para Cristo. E nós hoje, na Nova Aliança, nós temos acesso a esse Cristo. E esse Cristo faz toda a diferença. Porque é por meio dele que nós entendemos a plenitude de Deus. Nós entendemos que a nossa salvação, por meio dele, nos permite atingir a ordem transcendente na qual está nosso Deus. Então, por meio de Cristo, nós somos salvos, e nós somos redimidos, nós somos transformados e chamados para transformar, com a renovação das nossas mentes, dos nossos corações. Acontece que hoje tem existido uma volta para essa cosmovisão mágica, político-mágico. E como é que é essa volta para uma ordem político-mágica? Essa volta se dá no abandono do cristianismo, de todo o legado cristão que o cristianismo nos deixou. Durante séculos, o cristianismo foi uma religião dominante e ele proporcionou muitas coisas boas para o Ocidente. Nós vamos estar falando melhor sobre isso em alguns outros vídeos. Mas posso dizer por aqui que houve um abandono dos valores cristãos. Houve um abandono da tradição cristã. E por esse vácuo deixado pela religião cristã, nós temos voltado a uma cosmovisão imanentista. Nós temos acreditado que o mundo é só isso mesmo, não existe uma ordem transcendente. E isso leva pessoas a voltarem à idolatria do Estado. É claro que hoje essa idolatria assume outra forma, assume a forma das ideologias, religiões políticas que acreditam numa salvação imanentista, pela força do nosso próprio braço, sem Deus. E nós, como cristãos, nós, como pessoas comprometidas com a cosmovisão cristã, não podemos compactuar com isso. Precisamos entender que sem Deus não existe redenção. Sem Deus não existe transformação em nenhuma área da vida. Porque Cristo é nosso Senhor e Salvador em todas as áreas. Um forte abraço. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o seu like, fazer o seu comentário e até a próxima treta.